Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete. Das Montanhas Capixabas. Para sua mesa. Olá, minha gente, chegou a hora de você ficar bem informado. O Sim Notícias está começando, trazendo todos os assuntos da nossa edição desta segunda-feira. Vamos ver na edição de hoje. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que furtava carros aqui no norte do Espírito Santo e levava para a Bahia. Começou em Linhares a vacinação de idosos com idades entre 80 e 84 anos contra a Covid-19. O Sindimol lançou um curso de qualificação de mão de obra aqui no município. O projeto promete fixar a foz do rio Cricaré em Conceição da Barra. E muitas famílias têm direito aos descontos na conta de luz pela tarifa social. Sobre esse assunto eu converso no último bloco de hoje com o gestor da EDP, Vilmar Abreu. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Olha, a Polícia Civil de Linhares, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e policiais da Bahia, desarticulou uma quadrilha especializada no furto de veículos no norte do Espírito Santo. Os carros, todos da marca Fiat, após serem levados para a Bahia, eram adulterados ou desmanchados. Nas imagens que você vê aí, cedidas pela polícia, é possível ver a atuação dos criminosos, que agiam em vários locais aqui do norte do estado. 2 suspeitos foram presos nesta segunda-feira, um em Pinheiros, no norte do Espírito Santo, e o outro em Teixeira de Freitas, na Bahia. Um terceiro criminoso foi morto em confronto com a polícia baiana. Outros suspeitos de integrarem o bando estão foragidos. Um deles é Lázaro Rocha Vieira, 32 anos, que você vê aí na foto. Além de Wallace Rocha dos Santos, de 43 anos. Segundo as investigações, mais de 15 carros foram furtados no norte do estado e levados para a Bahia. Bom trabalho, um excelente trabalho da Polícia Civil, sobretudo o DEIC aqui de Linhares, O Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares, o Sindimol, lançou um programa de capacitação de mão de obra. A previsão é capacitar 100 profissionais em 2021. O Sindicato da Indústria Moveleira lançou um programa de capacitação de mão de obra, uma grande oportunidade para jovens iniciarem uma carreira. Esse é um anseio antigo do sindicato e eu acho que foi muito bem pautado, muito bem feito a pauta do curso, onde a gente trata o colaborador para as nossas demandas de fato, E a oportunidade é a seguinte, que ele não é uma oportunidade de emprego quando ele se formar no curso, ele já está empregado no curso, essa é a diferença, A permanência na empresa vai depender do colaborador, mas ele está empregado, ele vai fazer o curso empregado. As vagas são ofertadas pelas empresas do ramo moveleiro e a boa notícia é que os selecionados já terão a carteira assinada. Nós estamos selecionando currículo nas empresas, são as empresas de móveis seriados aqui do nosso polo, da cidade de Linhares, bem voltado para isso. Então a seleção está por conta da indústria, da empresa fazer a seleção. A primeira turma serão de 20 pessoas, uma turma por parte da manhã. Logo em seguida a gente inicia uma turma no período da tarde, mas primeiro a gente vai começar com uma turma de 20 alunos. O curso é fruto de uma parceria entre o Sindimol e o Senai. E essa parceria agrada tanto os jovens que têm mais uma oportunidade de emprego, quanto as empresas que terão funcionários qualificados. A gente está com muita expectativa com relação à formação dessa mão de obra. Uma mão de obra que vai circular por toda a área da indústria, desde o início, onde é a concepção do móvel, até o final da sua embalagem. Então isso vai dar um horizonte para o jovem muito bom. Além de saber que a indústria moveleira hoje é extremamente tecnológica e tem oportunidade de crescimento ímpar para essa juventude aí. Parabéns ao Sindimol pela iniciativa, nesse momento que a gente vive aí de retração econômica, dificuldade que o mundo inteiro vive economicamente, a qualificação da mão de obra é muito importante. Aliás, os capacitados, os qualificados, já terão direito a uma vaga de emprego garantida. Isso é muito bom, Gente, começou a imunização dos idosos na faixa etária de 80 a 84 anos aqui em Linhares. Bom, as vacinas chegaram em menor quantidade, só 50% delas. Por isso, elas estão sendo aplicadas por agendamento. A vacinação contra a Covid-19 continua em todo o estado.
Em Linhares, nesta segunda-feira, chegou a vez dos idosos com idade entre 80 e 85 anos. À medida que as doses estão sendo liberadas para o município, elas estão sendo entregues à população, para demanda, né? Lembrando que essa demanda ela já vem estipulada do Ministério da Saúde e agora, no momento, foi liberado o público de 80 a 84. Lembrando que para esse público nós só recebemos 50% da cota. Então não vai atingir todo o grupo durante essa semana. E a previsão, né, esperamos que na próxima semana ou nos próximos dias cheguem os restantes dessas doses. A Jaqueline explicou que as vacinas estão sendo aplicadas de acordo com o recebimento das doses e as pessoas com idade mais avançada terão prioridade. Como estratégia até para que a população, para que o idoso não chegue na unidade, não encontre a vacina, então foi priorizado que as equipes, eles liguem, eles façam esse agendamento com os idosos nessa faixa etária, priorizando aí 84, 83, se tiver mais vacina 82 e seguindo aí essa linha em relação à faixa etária. Mas os acamados, eles vão receber essa dose em casa, vão ser agendados, né, de acordo com o dia e a probabilidade, o dia que essa equipe tiver o carro, tiver disponibilidade, eles vão estar indo na residência e vacinando esse idoso acamado. Já as pessoas com idade menor que 80 anos terão que ter um pouco mais de paciência. Então quem aí está com 80, 81, mesmo que já está na fase prioritária, se chegar na unidade e não tiver a dose, vamos aguardar um pouquinho, porque vão chegar os restantes das doses. E embora a vacinação traga uma certa esperança ou tranquilidade, não devemos relaxar em relação às medidas de prevenção. A gente já viu que a vacina ela é eficaz sim em relação ao agravamento da doença, internação, mas o contágio e a transmissão da doença ela continua. Então o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social, então os cuidados continuam. Porque a doença ela não acabou, o vírus não sumiu e os cuidados eles devem continuar. Até que chegue um momento, né, que fiquemos livres do vírus e dessa doença. Mas até o momento os cuidados continuam. Bom, os idosos aí familiares devem ficar atentos então. A unidade de saúde entra em contato e faz o agendamento, né? Tomara que acelere o quanto antes a aplicação dessas doses, né, e que mais doses cheguem para imunizar os nossos idosos. Vamos ver agora como é que fica o tempo nesta terça-feira de verão em todo o norte do estado. Esta terça-feira será com tempo nublado e chuva fraca. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 34 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima de 32. São Mateus com variação entre 21 e 31. E Vitória com mínima de 22 e a máxima de 33 graus. A seguir, em São Mateus e Conceição da Barra, a discussão de um projeto, né, para a fixação da foz do rio Cricaré, uma demanda antiga, importante para a economia local, e você vê daqui a pouco nos destaques de São Mateus e região. Até já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. Um encontro entre lideranças de São Mateus e Conceição da Barra marcou a apresentação do projeto de fixação da foz do rio Cricaré. Esse projeto pretende minimizar os problemas de salinização do rio, né? E além de facilitar, claro, o fluxo de embarcações na foz do rio. Várias pessoas se reuniram no último sábado para ver de perto a realidade causada pelas águas do rio Cricaré em São Mateus e Conceição da Barra. Na pauta, a proposta de elaboração de um projeto para a fixação da foz do rio Cricaré, pensado inicialmente pelo ex-prefeito barrense Jorge Donati, falecido em 2016. Esse projeto é um projeto que já vem de muito tempo, iniciou com o nosso amigo Jorge, ex-prefeito de Conceição da Barra, e eu, enquanto estive prefeito de Conceição da Barra, também trabalhamos muito na ideia desse projeto. A fixação da foz do rio Cricaré é importantíssima para a região, traz uma série de benefícios, benefícios esses que envolvem a área econômica, social, ambiental.
Conceição da Barra, a região de São Mateus, ela já teve um grande comércio de pescado, não só de pescado, mas operações de suporte às embarcações que aqui venham pescar na região. Barcos que vêm de fora do estado do Espírito Santo, vêm da Bahia, vêm de Santa Catarina, do Paraná aqui para pescar nessa região nossa que é muito piscosa. Eles têm dificuldade de suporte. Slides foram apresentados contando um pouco da história econômica da região, desde a década de 1950, quando grandes navios utilizavam a foz do rio Cricaré para entrada e saída do mar pelo Canal do Rio. Fixação da foz, para todos possam entender, Ferreira Júnior, é limitar a chegada do rio com o mar, o encontro do rio com o mar, nos seus 80, 100 metros, que foi lá em 1950, lá em 1940, quando a gente tinha um volume de água nesse rio Cricaré, quando a gente tinha embarcações das mais diversas, de grande porte, navegando no rio Cricaré, transportando madeira, transportando mandioca, e a gente tinha um grande volume de negócios, a economia era pujante, a pesca, barcos que vinham de todos os lugares do Brasil para fazer o turismo da pesca sustentável na nossa região. Nós vamos debater todas as necessidades desta região e entendo que muita coisa pode ser feita na área da economia, tanto para a pesca quanto para o turismo também, como para a integração. Então, estou aqui para confirmar a posição do governo do estado, o interesse do nosso governador Renato Casagrande de ajudar as vocações regionais. Genilson é pescador e conhece de perto as dificuldades em tempos de maré baixa. Hoje, nem o barco ele consegue lavar mais com água do rio devido ao sal. Hoje só entra de maré cheia, então a gente precisa muito desse projeto, nós temos que abraçar essa causa aí junto, porque está difícil. E a nossa foz hoje está muito seco. De maré seca nem bote passa. Difícil acesso de travessia, de passar. Então as nossas embarcações, nós pescadores, estamos sofrendo muito com isso. Há 30 anos atrás, na Bugia, o meu tio pedia para mim, vai lá ver se a maré está seca e a água já está doce para gente lavar o barco dia de sábado. Então hoje é maré cheia, maré vazia, tudo salgada. Não tem nem como lavar barco hoje. Famílias das comunidades ribeirinhas já perderam suas casas com a ação das águas. Estradas já desapareceram, fazendo com que moradores sejam obrigados a utilizarem uma nova rota para sair de suas residências. Nossa região, ela é formada por pescadores artesanais, que depende, e a questão de salinização e outros eventos que possam ocorrer com desmatamento que aconteceu ao longo do tempo e tudo mais, assoreamento, isso acaba impactando na sobrevivência desses profissionais. Estamos mesmo, com a estrada interditada, não passa mais nada, nem o carro da limpeza está podendo mais passar para poder utilizar lá na comunidade, servir os pessoal lá para a limpeza, E tem também questão de pessoas que já perderam 3 casas, já tem mais uma casa já sendo desmoronada por causa da erosão. Então, o que a comunidade pede é um socorro urgente, para que venha ser feito algo ali na nossa comunidade para que os moradores não continuem perdendo suas casas, que são comunidades de pescadores tradicionais, marisqueiros. Essa estrada que está nessa erosão é a que vai para o sentido da balsa, onde tem alguns moradores morando lá. Então tem que fazer um desvio por trás, da casa dos outros moradores para poder passar. A proposta deve ser mostrada ao governo do Espírito Santo para a busca de viabilidade de recursos na ordem de 100 milhões de reais, que uma vez conquistados também deve resolver o abastecimento de água em São Mateus. O ex-prefeito de Conceição da Barra, Francisco Vervloé, o Chicão, já havia apresentado a intenção à Defesa Civil do Espírito Santo no ano de 2019, mas devido à pandemia do coronavírus e outras situações, as conversas pararam. Infelizmente, outros assuntos vieram no mesmo tempo, que foi a pandemia, foi a questão do óleo, e esse problema foi um pouco relegado a um segundo plano, Não que ele não seja importante, mas a pandemia nos tomou muito tempo. Mas o aspecto não só da segurança hídrica que eu falei, mas do aspecto social e econômico é impactante demais para a região aqui. Como a cidade se reergueu, Teve aquele problema sério de erosão da Bugia e eles conseguiram suplantar isso aí e deixar a cidade muito organizada.
E isso é importante também, né? Tem a questão dos pescadores, mas também tem a questão do turismo, né? Daquela região, que é importante para manter, né, mais recursos, transitando ali naquela região, né? Ao longo do rio, deu para ver o que a força da água tem causado nas comunidades ribeirinhas. Depois de ver de perto e imaginar o antes e sonhar com o depois, deu para perceber o tamanho do desafio. Coletivamente, junto com companheiros que sofrem na pele essa situação, os pescadores, as comunidades ribeirinhas, a população de São Mateus como um todo, todas as entidades públicas e privadas que sofrem esse impacto, juntos nós estamos determinados a buscar esse investimento. Projeto importante. A torcida agora é que ele ande a passos largos, né, que esse projeto realmente possa ser executado no menor tempo possível. Vamos ver agora como abriu esta semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 670 a saca. Arábica 7, R$ 473. E o Conilon tipo 7, cotado a R$ 429 a saca. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, uma entrevista com o gestor da EDP, Vilmar Abreu, falando um pouquinho sobre a tarifa social de energia elétrica, né? Muitas famílias têm esse direito, mas não estão usufruindo desse direito com vários descontos na conta de luz. É um instante só. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Gente, olha, muitas famílias capixabas têm direito a descontos na conta de luz através da tarifa social da EDP. Sobre este assunto, nós conversamos com o Vilmar Abreu, que é gestor da empresa. Vou conversar mais uma vez com o Vilmar Abreu, gestor da EDP. Vilmar, obrigado pela participação conosco aqui. Eu queria que você explicasse logo de antemão o que vem a ser essa tarifa social e como ela funciona na prática, por favor. Ok, Cláudio. Tarifa social é um desconto na conta de energia, que são para as famílias de baixa renda. Esse desconto ele repercute sobre os primeiros 220 kWh gastos no mês. E quem é que tem direito a esse desconto? Família inscrita no CAD Único para programas sociais do governo federal, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam benefício da prestação continuada, o BPC, família inscrita no CAD Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, mas que tenha algum portador de patologia ou doença grave que necessite de uso de um aparelho elétrico, ou ainda famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CAD Único. E observa só, Cláudio, esse desconto, como eu falei, ele ocorre nos primeiros 220 kWh mês. E quanto menor o consumo, maior o desconto. Então, como é que esse consumo ele varia? Até os primeiros 30 kWh, o desconto é de 65%. De 31 a 100, o desconto é de 40%. De 101 a 220 kWh mês, o desconto é de 10%. E a parcela acima do 220 é a única que não tem desconto. No final do mês, isso pode repercutir aí num desconto de 5, até, por exemplo, um cliente que consome 100 kWh mês, se ele tiver direito à tarifa social e ele tiver inscrito no CAD Único, tiver um número de identificação social, esse desconto pode chegar a 50% da conta. Então, é algo muito considerado, né? Ô, Vilmar, a EDP fez um levantamento, tem essa estatística, esses números na mão. Você poderia nos dizer quantas famílias possuem, né, o potencial para ter a tarifa social atualmente aqui no Estado? Com base nos dados do CAD Único, do governo federal, nós observamos o seguinte: na nossa área de concessão, nós estamos em 70 dos 78 municípios aqui do Estado do Espírito Santo. Existem mais de 253 mil famílias que teriam direito a esse desconto. Hoje nós temos cadastrados um pouco mais de 153 mil famílias. Então a gente vê aí que só na nossa área de concessão aqui no Estado do Espírito Santo, mais de 100 mil famílias teriam direito ao desconto e não usufruem desse benefício. Só para você ter uma ideia, Cláudio, só aí no município de Linhares são 2.766 famílias
que têm direito e não usam desse benefício. Pois é, muita gente fica na dúvida de como proceder. Eu queria que você explicasse direitinho quais são os requisitos, né? Como que o consumidor pode fazer para se cadastrar na tarifa social. Então, como eu falei, né, aquelas famílias que têm o direito, conforme aquela regra que eu coloquei, o que eles têm que fazer? Primeiro, ir no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social da Prefeitura, requerer ali o NIS, né, que é o Número de Identificação Social. Através desse NIS, ele tem duas formas. Ele pode entrar no site da EDP, no endereço www.edp.com.br/tarifa social e fazer ali a sua inscrição, ou ainda se dirigir a qualquer uma de nossas agências presenciais para poder apresentar os documentos e requerer esse desconto. Às vezes, nós fazemos esse cadastramento de forma massiva, mas o que acontece? Às vezes, o titular do NIS não é o titular da unidade consumidora. Então, acaba que nós não conseguimos fazer esse cadastramento em massa. Então, o que é importante? Ele ter esse NIS, o CAD único e o NIS, e ele ter o cadastro dele atualizado na distribuidora. E outra coisa, ele não precisa ser o titular da conta, tá certo? Mas ele tem que estar ali na família que vai ter esse desconto. E outra coisa que é importante também, cada família só tem direito a desconto em uma unidade consumidora. Então, assim, ele só tem direito a uma residência que ele pode ter esse desconto por família. Bom, então, assim, busque as nossas agências presenciais, busque o nosso call center 0800 721 0707 ou faça essa solicitação pelo nosso endereço online, né, para que esse cliente possa fazer esse cadastramento e passar a ter direito a esse desconto, que é um desconto muito relevante para a família de baixa renda, né? Sem dúvida. Vilmar, para a gente finalizar, pelo que você explicou aí, quanto mais sustentável for, né, o uso da energia no ambiente familiar, na residência, maior esse desconto, né? Ou seja, aquele uso realmente consciente. Quais as dicas que você dá para as famílias, né, para conseguirem estar dentro desse contexto aí, economizando, usando energia de forma consciente e economizando no final do mês? Cláudio, realmente, é como nós falamos, né? Quanto menor o consumo, maior o desconto da tarifa social de energia elétrica. Então, assim, são dicas simples. Procure utilizar lâmpada de LED ao invés de lâmpadas fluorescentes compactas. Você vai ter uma economia aí no consumo de lâmpada de 4 vezes e uma vida útil muito maior da lâmpada de LED. Né? Para o caso de ar-condicionado e ventilador, dê preferência ao uso de ventilador, né? O consumo é bem menor do que o de ar-condicionado, mas utilize também bastante o vento, né? Vento natural, se a casa é bem arejada, utilize bastante a luz natural, se a casa tem bastante luz natural do que a artificial. Agora, se for usar um ventilador, às vezes você tem no verão muitos ventiladores ligados, todos ao mesmo tempo, né? Use o ventilador na posição 1, 2, que consome menos do que a 3, 4. Para o chuveiro elétrico, que também é um grande vilão, o ideal é tomar banho de no máximo 5 minutos e utilizar a chave na posição verão. Ela economiza 30% da energia em comparação à posição inverno. E para refrigerador, o ideal é utilizar o refrigerador longe de fontes de calor, como fogão e sol. E evitar abrir a geladeira a todo momento. Quando você for abrir uma geladeira, pense o que você vai tirar de dentro dela para que ela fique, né, o menor tempo possível com a porta aberta. Bacana, Vilmar. Te agradeço pela participação e pelas dicas, viu? Muito relevantes. Obrigado. Ok, Cláudio. A EDP que agradece aí mais uma vez. Obrigado. É isso aí. Agradeço ao Vilmar Abreu pelas explicações, né? Familiar aí, a família pode procurar, então, os canais da EDP para regularizar a documentação e usufruir desse direito, né, esse direito do cidadão à tarifa social. Continue acompanhando nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, dê seu like, compartilhe os nossos vídeos e mande mensagens para o nosso WhatsApp 996224547. Até a próxima edição. TV Sim, canal do Espírito Santo.